Então, boa tarde a todos e a todas. Esta é a segunda palestra de uma série de 3, né, sobre a necessidade da pesquisa multiestratégica. Né. Há uns 10 dias atrás, ou 15 dias atrás, eu fiz uma primeira apresentação mais técnica sobre a pesquisa multiestratégica, né, e hoje Lacey vai nos apresentar, e o Lacey, que está aqui, é membro do grupo de pesquisa em filosofia, história e sociologia da ciência e tecnologia, vai nos apresentar hoje uma palestra sobre o diálogo entre a pesquisa multiestratégica e os saberes tradicionais. Ok? Muito bem. O resumo foi publicado, acho que vocês todos tiveram acesso, então eu deixo a palavra com o professor Lacey. Neste seminário, falarei da necessidade de pesquisa multi-estratégica para um diálogo construtivo entre a ciência moderna e os saberes tradicionais. E no próximo, acho que 10 de maio, vou falar sobre a necessidade da pesquisa multi-estratégica para a democracia participativa. No primeiro seminário, Pablo discutiu duas interpretações da ciência moderna, que nós chamamos tecnociência comercialmente orientada e pesquisa multi-estratégica. E ele mostrou que a interpretação em termos da tecnociência comercialmente orientada é incompatível com as ideais tradicionais da ciência moderna, como neutralidade, que nós interpretamos como inclusividade e equitatividade, e abrangência. Para ficar de acordo com esses ideais, é necessário de engajar em pesquisa multi-estratégica. Pablo propôs, para o desenvolvimento da pesquisa multi-estratégica, um esquema ou um tipo de agenda. E nas minhas apresentações, eu quero estender um pouco mais essa agenda de pesquisa em pesquisa multi-estratégica. Hoje vou explorar as possibilidades para o diálogo entre ciência moderna e saberes tradicionais e saberes indígenas. Eu vou usar só o termo saber tradicional, mas este inclui saber indígenas. E quando eu falo diálogo entre ciência moderna e saberes tradicionais, estou falando de diálogo entre, por um lado, participantes das atividades da ciência moderna e agentes cujas práticas e instituições sejam informadas profundamente pelo conhecimento científico moderno. E, por outro lado, aquelas que desenvolvem e transmitem os saberes tradicionais e cujos modos da vida os fomentam. Tentarei mostrar que há possibilidades para o diálogo entre eles só quando interpreta-se a ciência moderna em termos da pesquisa multi-estratégica. Para começar, eu vou dizer uma palavra sobre o termo saber. No meu uso, saber refere-se a uma forma de conhecimento, a um corpo estabelecido do conhecimento dessa forma,
os procedimentos e as abordagens metodológicas para a obtenção, avaliação e transmissão do conhecimento. Ela é fomentada pelo modo da vida de um grupo social ou cultural, cujas práticas sociais são informadas por itens do corpo do conhecimento e pode ser transmitida e desenvolvida de geração a geração. Este conhecimento tem a ver com os objetos do mundo da vida, como os seus constituintes e suas relações entre si, as suas causas e origens e as possibilidades abertas a elas quando interagiram entre si. As utilizadas para articular o conhecimento recorrem às cosmovisões do grupo e às suas concepções da natureza humana, do florescimento humano e das relações dos seres humanos à natureza. Portanto, saber é situado social, cultural e historicamente. Fomenta-se numa situação específica e o conhecimento obtido é especialmente sintonizado para informar as práticas exemplares e para tratar dos problemas que levantam-se nesta situação. Nenhum saber sozinho pode servir para compreender todos os objetos do mundo da vida e para informar todas as práticas. Agora, comentário rápido sobre a ciência moderna. Como eu disse, Pablo falou da possibilidade de interpretar a ciência moderna em termos de tecnociência comercialmente orientada e pesquisa multi-estratégica. A tecnociência comercialmente orientada, A tecnociência comercialmente orientada reflete e contribui para fomentar essas três propostas. Vou falar frequentemente dessas três propostas. Primeiro, que o controle é a postura distintivamente humana a respeito da natureza. Segundo, que é a partir do exercício de controle incorporada em inovações tecnológicas que a qualidade da vida humana poderia ser melhorada. E terceiro, o conhecimento obtido sob as estratégias descontextualizadoras é o único tipo de conhecimento confiável e, até grau possível, deve ser aplicado para informar as atividades praticais. Ou mais fortemente, que a ciência moderna dá origem a conhecimento da aplicabilidade e significado universal, e que as credenciais epistêmicas de outras reivindicações do conhecimento, por exemplo, aquelas afirmadas nos saberes, devem ser avaliadas pelos padrões da ciência. Eu acho que essas são três pressupostos da tecnociência comercialmente orientada. Essas três propostas são antitéticas aos saberes tradicionais e indígenas. De acordo aos saberes, contrário ao
Existem posturas humanas para com a natureza, celebrada dentro de certos grupos e culturas, que não sejam redutíveis ao controle. Estou pensando de posturas tais como respeito, amor, admiração, convivência, sintonização, cultivação, manutenção, preservação, restauração, sustentação e adaptação. E contrário à proposta 2, o bem-estar humano depende da cultivação dessas relações. E contrário a 3, pode ser incluídas na base da evidência confiável resultados que satisfazem o teste do tempo, derivados das experiências nas práticas da vida do mundo cotidiano, e que não dependem de experimentos no laboratório e previsões quantitativamente precisas. Ao menos que as 3 propostas estiveram abertas para o questionamento crítico, não pode ser diálogo entre a ciência moderna e os saberes tradicionais. Mas, de fato, as propostas não podem aguentar escrutínio crítico. Para ver isso, considere não só as realizações celebradas da pesquisa conduzida sob as estratégias descontextualizadas, mas também as suas limitações. Ao lado das realizações, o uso das estratégias descontextualizadoras fornece entendimento de objetos, enquanto objetos que podem ser controlados tecnologicamente, Consequentemente, a ciência moderna contribui enormemente para o aumento da capacidade humana para intervir tecnologicamente na natureza, para a realização de fins desejados, e gera conhecimento que informava a transformação do mundo da vida. Ao lado das limitações, o uso das estratégias descontextualizadoras não fornece entendimento suficiente de objetos, enquanto objetos do mundo da vida, que têm muitas dimensões não redutíveis à ordem subjacente dos fenômenos. O conhecimento obtido sob as STs não basta para entender bem a natureza das transformações geradas no mundo da vida pela intervenção tecnológica. Isso porque as estratégias descontextualizadoras carecem das metodologias e as categorias necessárias para entender todas as consequências humanas, sociais e ecológicas da intervenção tecnológica na natureza e as condições necessárias para a sua implementação sucessiva. Também carecem as metodologias necessárias para antecipar fenômenos, tais como poluição, aquecimento global, destruição dos meios ambientes, sistemas ecológicos e arranjos sociais, e exploração injusta das vidas dos muitos grupos de pessoas. Todos eles que são consequências, além das consequências desejadas do progresso tecnológico. E também para identificar quais são as práticas que seriam necessárias para tentar eliminar as más consequências.
Os porta-vozes da ciência moderna pressupõem que as transformações representem progresso. Mas essa ciência, restrita ao uso das estratégias descontextualizadoras, está confrontando grandes dificuldades para entender e lidar adequadamente com as consequências humanas, sociais e ecológicas deste progresso. E para reconciliá-las com as três propostas. Precisamos todos os recursos da pesquisa multiestratégica que permite a redação das estratégias sensíveis ao contexto, bem como as estratégias descontextualizadoras para tratar adequadamente dessas consequências. É irônico que as próprias propostas, aquelas propostas 1 até 3, que eu introduzi, não podem ser vindicadas em pesquisas conduzidas sob as estratégias descontextualizadoras, mas que elas poderiam ser investigadas empiricamente apenas no contexto fornecido pela pesquisa multiestratégica. E assim, é irônico que a aceitação delas pelos proponentes da tecnociência comercialmente orientada não tem base empírica. Aparece que elas estão aceitas por elas contrária à concepção da racionalidade mantida na proposta 3. Porque, sem a sua aceitação, não pode se justificar racionalmente a aderência aos valores do progresso tecnológico e aos valores do capital e do mercado, e as suas associadas concepções da natureza e da natureza humana. Apesar deste conflito com a sua concepção da racionalidade, as três propostas podem parecer ser óbvias e incontestáveis para os proponentes da tecnociência comercialmente orientada, porque os valores do progresso tecnológico são os valores profundamente incorporados nas práticas e modos de vida hoje hegemônicas, informada pelo conhecimento obtido sob as estratégias descontextualizadas. A tecnologia comercialmente orientada é situada social e historicamente dentro da trajetória do progresso tecnológico, que é moldado pelos interesses que incorporam os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado. O conhecimento obtido nela serve esses interesses bem, frequentemente ao detrimento dos interesses que incorporam interesses competindo. Este conhecimento é conhecimento dos objetos na medida em que podem ser entendidos como sendo gerada da sua ordem subjacente e deles enquanto objetos do controle tecnológico. Porém, sob as estratégias descontextualizadoras e, portanto, na tecnociência comercialmente orientada, não obtemos conhecimento dos objetos enquanto objetos do mundo da vida, que tem muitas dimensões não redutíveis à ordem subjacente dos fenômenos. Para obter este conhecimento, é necessário investigar os objetos sob uma variedade de estratégias, inclusive as estratégias sensíveis ao contexto relevantes.
Não todas as possibilidades do mundo da vida podem ser realizadas nos mesmos espaços sociais e os ecossistemas ao mesmo tempo. Por exemplo, a realização das possibilidades dos transgênicos solapa a realização daquelas da agroecologia. Esses dois tipos das possibilidades moldam o mundo da vida de maneiras fundamentalmente diferentes, em serviço a interesses que incorporam valores incompatíveis. As possibilidades atualmente realizadas e as estratégias atualmente adotadas nos projetos da pesquisa conduzidas nas instituições científicas do mainstream refletem, em grande medida, os valores éticos e sociais que são incorporados profundamente nas instituições econômicas e políticas. Desde que os interesses hegemônicos correntes incorporam valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado, eles não admitem muito espaço para conduzir a pesquisa que usa estratégias sensíveis ao contexto, que é permitida pela pesquisa multiestratégica. E para realizar as possibilidades que incorporam os valores associados à adoção das estratégias sensíveis ao contexto. Esses valores incluem-se algumas das culturas tradicionais, que são incorporadas em formas da vida radicalmente diferentes das formas fortalecidas dentro da economia hegemônica. Por exemplo, os valores do bem viver e, mais geralmente, o que eu chamo valores da justiça social, sustentabilidade ambiental e participação democrática. Valores não subordinados pelos seus aderentes aos valores do capital e do mercado. Em contraste, a pesquisa multiestratégica toma seriamente que os valores da justiça social e participação democrática têm relações de reforço mútuo com a adoção das várias das estratégias sensíveis ao contexto, por exemplo, as da agroecologia. Permite que os valores sociais e culturais que conflitam com os valores do capital e do mercado podem haver impacto nas decisões feitas sobre a adoção das estratégias nos projetos da pesquisa. A pesquisa conduzida sob as estratégias sensíveis ao contexto, portanto, gera conhecimento que poderia informar a realização de possibilidades que incorporam os valores da justiça social, mas que não servem interesses nas situações em que os valores do capital e mercado são hegemônicos. Isso inclui conhecimento dos objetos naturais, por exemplo, sementes, considerado sem dissociação dos seus contextos ecológicos e dos seus lugares nas estruturas sociais e na experiência humana e prática. Além disso, a pesquisa multiestratégica não pressupõe as propostas 1 até 3 e fornece as condições conceituais, teóricas e sociais que possibilitam a investigação que poderia contribuir para a avaliação crítica deles, das 3 propostas. Desta maneira, a pesquisa multiestratégica retira obstáculo para a ciência moderna engajar em diálogo construtivo com os saberes tradicionais.
Para a pesquisa multiestratégica, a tecnociência comercialmente orientada representa uma concepção da ciência inadequada. Mesmo assim, as estratégias descontextualizadas pertencem à pluralidade das estratégias admissíveis para investigação empírica. A pesquisa multiestratégica não rejeita as credenciais epistêmicas dos resultados corretamente confirmados sob as estratégias descontextualizadas. Assim, consistência com este conhecimento é uma condição necessária para as ações e as políticas racionais. Consistência com eles. Mas a pesquisa multiestratégica não aceita que, para serem racionais, as ações e políticas racionais sempre devem ser informadas pelo conhecimento obtido sob as estratégias descontextualizadas. Para a pesquisa multiestratégica, as estratégias diferentes juntas funcionam para obter entendimento dos muitos tipos e dimensões dos objetos do mundo da vida e a variedade das suas interações. Não há conflito entre os itens do conhecimento corretamente estabelecido sob as estratégias diferentes. Ademais, o conhecimento confirmado sob uma estratégia, quando relevante, possa ser utilizada na pesquisa conduzida sob uma outra. O conhecimento obtido sob as estratégias descontextualizadas é especialmente sintonizado para informar as ações nas situações que incorporam os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado. A sua relevância em outras situações e para a pesquisa conduzida sob outras estratégias fica um assunto para consideração caso a caso. Desde que o entendimento da ordem subjacente dos objetos sempre é relevante para identificar as suas propriedades causais, é provável que, na pesquisa conduzida sob as estratégias sensíveis ao contexto, algum conhecimento obtido sob estratégias descontextualizadas seja relevante. Neste sentido, pode dizer que as estratégias descontextualizadoras têm um lugar especial entre as estratégias. Mas, como já indicado, isso não implica que elas devem ser adotadas nas tentativas para obter conhecimento de objetos essencialmente ligados aos seus contextos. Assim. Agora, pesquisa multiestratégica e diálogo. E fala de diálogo no contexto da agricultura. Afirmei antes que não todas as possibilidades poderiam ser realizadas nos mesmos espaços, ao mesmo tempo, no mundo da vida. Por exemplo, as possibilidades dos transgênicos e da agroecologia. Isso significa que as políticas públicas e os objetos agrícolas escolhidos pelos vários grupos locais envolvem escolhas sobre quais das possibilidades incompatíveis tenta realizar no mundo da vida. Essas escolhas devem ser informadas por diálogo.
Primeiro vou discutir o diálogo relevante para a formação das políticas públicas e, então, o diálogo relevante para a escolha dos objetivos dos grupos locais. O diálogo pertinente à formação das políticas públicas. Onde a tecnociência comercialmente orientada está hegemônica, as políticas públicas refletem principalmente os interesses que incorporam os valores do capital e do mercado. Para a pesquisa multiestratégica, em contraste, as políticas públicas devem ser desenvolvidas no curso de diálogo, cujos participantes incluem-se representantes dos interesses que seriam afetados pelas políticas, interesses que incorporam os valores da justiça social e também de valores do capital e do mercado e outras perspectivas de valores admissíveis nas sociedades democráticas. A aderência a cada uma destas perspectivas de valores pode ter relações de reforço mútuo à adoção de certas estratégias. Pesquisa conduzida sobre todas essas estratégias produzem resultados potencialmente relevantes para este diálogo. O diálogo deve ser informado por todos os resultados relevantes destas pesquisas. Este diálogo tem a ver com a organização do mundo da vida e dos benefícios desejáveis e dos riscos e tipos de riscos toleráveis, e também com as prioridades da pesquisa e das estratégias a ser adotadas e apoiadas financiamento. Para gerar o conhecimento necessário para informá-lo adequadamente e para implementar as decisões feitas no curso dele. O diálogo envolve mais do que simplesmente ouvir outros pontos de vista. Por assim dizer, como um prelúdio para votar ou comprometer sobre um assunto. Requer engajamento respeitoso dos participantes, prestando atenção e criticando um ao outro. E, quando possível, gerando juntos novas sínteses. Que não necessariamente, ou mesmo tipicamente, propõem políticas públicas universalmente aplicáveis, mas possam consistir de uma variedade de propostas localmente específicas que reflectam as condições materiais, culturais, sociais e ecológicas prevalecentes no local e as aspirações das comunidades locais. O diálogo pertinente aos objetos agrícolas dos vários grupos locais. Este diálogo pode e deve incluir os participantes nas práticas relevantes, que trazem ao diálogo o seu conhecimento prático das condições, das aspirações e das práticas sucessivas. Vários autores recentes destacam o papel distinto e indispensável das mulheres neste diálogo. Esse conhecimento deriva-se da sua experiência pessoal, do exercício do seu saber fazer prática e do que eles aprendem da sabedoria tradicional, bem como das suas habilidades experimentais e disposição para improvisar nos seus esforços para gerar novo conhecimento e práticas melhoradas.
O conhecimento tem a ver com as várias constituintes, características e produtos potenciais dos agroecossistemas. E também com as práticas que tratam, por exemplo, da seleção das sementes para as futuras plantações, do manejo dos agroecossistemas para a sustentabilidade, das aspirações das agriculturas e das agriculturas para o fortalecimento das suas comunidades, valores e movimentos, e dos meios possíveis para realizá-los. Consequentemente, na agroecologia, o conhecimento possuído por cada agricultor e a sua habilidade para contribuir para gerar novo conhecimento são valorizados. Por causa da grande variedade dos agroecossistemas e a adaptabilidade das práticas agroecológicas, que refletem que o conhecimento relevantes variam de cultura a cultura e local a local, os itens deste conhecimento não podem ser encaixados numa única moldura que contém só conhecimento universalmente aplicável. A relação entre o diálogo local e o diálogo pertinente à formação das políticas públicas. A cultivação do diálogo local contribui para melhorar a qualidade das práticas agroecológicas, para fortalecer a agência dos participantes, para consolidar as relações de solidariedade e para resistir à trajetória do sistema socioeconômico hegemônico e o seu componente agrícola-alimentar, que subordina as vidas, os direitos e os valores aos interesses do progresso, isto é, aos interesses que incorporam os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado, e aceitam aquelas propostas 1 até 3. E também para a avaliação das possibilidades da transição à agroecologia em mais locais. Assim, o diálogo local, quando trazido ao diálogo sobre as políticas públicas, afetará o seu conduto. Considere, por exemplo, que hoje a legitimidade e indispensabilidade do uso amplo dos transgênicos estão defendidos por algumas comissões regulamentares, em parte pelo apelo à reivindicação de que, outra vez, não poderia ser produzir comida suficiente para alimentar o mundo nas próximas décadas. Não há nenhuma alternativa, eles insistem. E é verdade, não há nenhuma alternativa, nenhuma abordagem agrícola única, com produtividade comparável, que poderia ser implementada uniformemente em todos os locais para substituir as abordagens baseadas no uso dos transgênicos. Este fato, contudo, tem pouca importância para participantes nos diálogos locais. Outro fato, ignorado nas comissões, é mais saliente, que os métodos transgênicos não podem ser implementados para tratar das necessidades em muitos locais e das objetivos agroecológicos escolhidos neles. Para essas pessoas, para gente nos locais, o diálogo sobre as políticas públicas
deve atender às questões. Quais sejam as abordagens agrícolas e nas quais combinações e com quais variações de local a local que poderiam ser sustentáveis e suficientemente produtivas, quando acompanhada por métodos de distribuição viáveis, para satisfazer as necessidades alimentares e nutricionais para toda a população do mundo para o futuro previsível. E existem conjunto das alternativas que refletem os interesses, valores, culturas e aspirações locais, que, quando variados e combinados apropriadamente, têm a capacidade produtiva, pelo menos como grande, que as abordagens transgênicas, e que poderiam satisfazer as necessidades alimentares e nutricionais para todo o mundo, inclusive dos povos nas situações onde o uso dos transgênicos não seja uma opção. Agora, saberes tradicionais. A pesquisa multiestratégica e os saberes tradicionais. Os princípios fundamentais da agroecologia originaram-se em práticas agrícolas tradicionais indígenas e no conhecimento que as informa. Além disso, o conhecimento que as agriculturas trazem ao diálogo pode ser um produto dos saberes tradicionais ou de novos saberes que emergiram dialeticamente deles. Os saberes tradicionais, portanto, têm lugares nos diálogos feitos possíveis dentro do contexto da pesquisa multiestratégica, notavelmente nas situações em que as estratégias da agroecologia sejam adotadas. Mais do que isso, quando a ciência foi identificada em termos da pesquisa multiestratégica, os saberes tradicionais podem ser interpretados de pertencer a uma categoria que contém ambas as práticas científicas e o conhecimento gerado nelas, e os saberes, onde todos os membros da categoria têm credenciais epistêmicas comparáveis e potencialmente a par com as práticas e conhecimento das estratégias descontextualizadas. Parece ser duas maneiras de articular tal interpretação. A. Pode-se interpretar o conhecimento obtido nos saberes tradicionais como conhecimento gerado sobre estratégias que cabem na pesquisa multiestratégica. Essas estratégias seriam variedades das estratégias sensíveis ao contexto, cuja adoção tem relações de reforço mútuo, a aderência aos valores incorporados nos modos da vida e práticas dos grupos que fomentam os saberes. Ou B. Pode-se interpretar a pesquisa multiestratégica de consistir de um conjunto dos saberes, cada identificado por uma estratégia, que pertence a um conjunto maior dos saberes, cada social, cultural e historicamente situados, que também contém os tradicionais. Vou discutir essas duas formulações. Mas, de fato, A e B representam
representam dois lados da mesma moeda. Interpretação A toma a ciência, interpretada em termos da pesquisa multiestratégica, como o ponto de partida, e propõe de incorporar os saberes tradicionais na ciência. Serve para aumentar o acordo da ciência moderna ao ideal da ciência como parte do patrimônio compartilhado da humanidade. E para levar os saberes tradicionais no diálogo já discutido. Interpretação B começa com os saberes tradicionais e o reconhecimento do valor e as credenciais epistêmicos delas. E indica que os saberes, identificados pelas várias estratégias, que vou chamar os saberes científicos, compartilham aspectos epistêmicos relevantes com eles. Destaca que todos os saberes são situados, um ponto de vista a partir de que pode-se afirmar o significado e a autonomia dos saberes tradicionais e das práticas culturais que os suscitam e que as informam, e também fortalecer a motivação para recuperar os saberes que foram solapados no nome da alegada superioridade epistêmica da ciência moderna. Interpretação A. Há uma literatura impressionante. Por exemplo, as contribuições de Boaventura de Sousa Santos e os seus colaboradores, que atesta a riqueza, variabilidade e versatilidade dos saberes tradicionais. Notavelmente, nas áreas tais como a seleção das sementes, bem adaptadas aos agroecossistemas disponíveis, as possibilidades novas da produção das safras, a sustentabilidade ambiental, a manutenção dos agroecossistemas e florestas sustentáveis e a preservação da biodiversidade neles, a restauração dos sistemas ecologicamente devastados, as plantas medicinais e o bem-estar das comunidades locais e as suas condições necessárias. Eu não proponho que todas as maneiras mantidas de gerar conhecimento dos saberes tradicionais são sucessivas ou confiáveis, ou que todos eles podem ser interpretados adequadamente em termos das estratégias sensíveis ao contexto, permitida em pesquisa multi-estratégica. Só investigação, caso a caso, pode estabelecer se as reivindicações afirmadas num saber tiveram credenciais epistêmicos sólidos. Ademais, é verdade que às vezes seja muito difícil de separar nitidamente o conhecimento que tem base empírica sólida das crenças ou mitos de cosmovisões que contribuem para interpretar o significado do conhecimento. Porém, alguma coisa semelhante acontece na tecnociência comercial, onde, por exemplo, essas propostas, 1 até 3, que possam ser consideradas relevantes para interpretar o significado dos resultados empiricamente baseados,
não são separadas nitidamente dos resultados, que atualmente têm base empírica sólida. Esses pressupostos funcionam como parte de uma visão ideológica ou como mitos do progresso. Portanto, essa dificuldade não desafia a interpretação das maneiras de gerar conhecimento dos saberes tradicionais em termos de estratégias sensíveis ao contexto, permitida em pesquisa multiestratégica. E também as diferenças dos contextos institucionais em que o conhecimento está gerado não o desafia. O conhecimento obtido sob estratégias descontextualizadas está gerado tipicamente em instituições especialmente dedicadas à conduta da pesquisa científica, por especialistas profissionais qualificados, onde as práticas de gerar conhecimento são, em grande medida, separadas das práticas no mundo da vida que utilizam o conhecimento. De acordo com a pesquisa multiestratégica, este tipo de separação institucional pode impedir a obtenção do conhecimento científico de muitos objetos do mundo da vida, por exemplo, dos ecossistemas e das atividades humanas, e criar obstáculos para engajar no diálogo relevante para as políticas públicas. Conhecimento que tem credenciais epistêmicos sólidos pode ser gerado no percurso das atividades ordinárias de uma comunidade, onde os procedimentos para gerar conhecimento são partes integrais dessas atividades, como no caso de agroecologia. Esses procedimentos possam ser interpretados em termos da adoção de algumas estratégias sensíveis ao contexto, sob os quais os tipos dos dados empíricos indicados como relevantes não precisam ser obtidos no laboratório ou pelo uso de instrumentos sofisticados. Esses dados estão gerados a partir do exercício refletivo daqueles engajados nas atividades do saber fazer prático, que satisfaz, nas palavras de Boaventura, critérios de rigor e validez que operam de modo credível nas práticas sociais e que passaram da prova de tempo. A interpretação dos saberes tradicionais como parte da pesquisa multiestratégica não solopa as suas características distintivas ou as forças numa moldura a que supostamente toda pesquisa científica se ajusta. Não implica que é em virtude dessa interpretação que esse conhecimento ganha as suas credenciais empíricas sólidas. Ao contrário, a interpretação é possível só uma medida em que o conhecimento gerado nos saberes tradicionais possui as credenciais epistêmicas sólidas. Interpretação ajuda para superar a ideia de que deve haver oposição profunda entre as atividades científicas e os saberes tradicionais. Para eliminar os obstáculos ao reconhecimento que os saberes tradicionais são fontes indispensáveis para a investigação científica, que sejam relevantes, por um lado, para as práticas como a agroecologia,
que fornece alternativas aos usos das inovações desenvolvidas na tecnociência comercialmente orientada. E, por outro lado, para a identificação dos efeitos ecológicos, humanos e sociais da implementação dessas inovações no mundo da vida. E também para esclarecer as implicações de ignorar os saberes tradicionais e as possibilidades que possam surgir no engajamento em diálogo com eles. Contudo, interpretação A não conduz para anular ou substituir o autoentendimento das suas próprias agências a respeito das implicações e o significado dos saberes tradicionais. Representa uma postura útil para o diálogo entre a ciência moderna e os saberes tradicionais, mas não necessariamente a única postura pertinente. Interpretação B. Pode-se interpretar a pesquisa multiestratégica de consistir de um conjunto de saberes, cada um identificado por uma estratégia, que pertence a um conjunto maior dos saberes, todos situados, que também contém os tradicionais. A ideia de que cada estratégia permitida dentro da pesquisa multiestratégica define um saber cabe bem como a definição de saber introduzida ao início da fala, que está representada lá. Cada estratégia define uma forma de conhecimento em termos das suas restrições sobre as teorias e os tipos dos dados empíricos relevantes. Aponta para um corpo de conhecimento estabelecido dessa forma e especifica as abordagens para gerar e provar propostas de conhecimento. E, na luz das relações de reforço mútuo entre a sua adoção e a aderência a certos valores, especialmente sintonizada para informar as práticas sociais que incorporam esses valores. No caso dos saberes, das estratégias descontextualizadas, são os valores do progresso tecnológico e capital e do mercado. Os saberes tradicionais são situados diferentemente dos saberes das estratégias descontextualizadas. Tipicamente, os saberes tradicionais fazem partes integrais das práticas, que sejam informados pelo conhecimento que eles geram, em locais culturalmente distintos. Em contraste, os saberes das estratégias descontextualizadoras, como funcionam na tecnociência comercialmente orientada, são situadas social e historicamente dentro da trajetória do progresso tecnológico, que é moldada pelos interesses que incorporam os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado. E como já mencionado, o conhecimento deste tipo geralmente é um produto da pesquisa conduzida nas instituições, especialmente projetada para a sua produção e transmissão, e mantida em grande medida separada dos contextos e instituições nas quais ocorrem as práticas informadas por ele no mundo da vida.
Boaventura, entre outros, não refere ao conhecimento gerado nos saberes tradicionais como científica. Ele fala deles de outros conhecimentos, ou conhecimentos descolonializados. Certamente, na medida em que a ciência é interpretada como idêntica à tecnociência comercialmente orientada, ou necessariamente conduzida sob as estratégias descontextualizadas, esses saberes não podem ser interpretados como parte da ciência. Além disso, os saberes tradicionais têm sido enfraquecidos pelas várias forças colonialistas, inclusive das forças colonialistas epistêmicas, que justificam-se no nome das credenciais epistêmicas superiores e universais do conhecimento obtidos sob as estratégias descontextualizadoras. É importante afirmar a integridade e as credenciais epistêmicas sólidas dos saberes tradicionais frente às ameaças colonialistas contínuas que contam da sua aliança com a tecnociência comercialmente orientada. Ademais, na luz dessas ameaças atuais e da história da exclusão, dependimento e diminuição, bem como da necessidade de resistência, fica essencial para a luta dos povos excluídos a serem os agentes principais da sua própria emancipação, defender e cultivar os espaços independentes, nos quais esses saberes podem ser mantidos e desenvolvidos, e os modos da vida que os fomentem podem ser fortalecidos, e nos quais os seus praticantes podem entrar em diálogo entre si. Alguns autores definem a frase diálogo de saberes apenas em referência a este diálogo conduzido em tais espaços independentes. Para outros, a referência da frase é mais ampla e inclui os saberes científicos, mas onde os saberes tradicionais ocupam o ponto da referência primária, como em interpretação B. Neste espírito, Boaventura, por exemplo, interpreta a ciência que adota as estratégias descontextualizadas como um componente do que ele chama da ecologia dos saberes, uma situada tal que informa as práticas que incorporam os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado. Eu concordo com Boaventura que faz sentido referir aos saberes tradicionais como descolonializados. Este serve para esclarecer a situação atual dos saberes tradicionais, para sublinhar a urgência ética do seu desenvolvimento e para instigar o fortalecimento das práticas e dos modos da vida que os fomentam. Mas isso não implica que os seus produtos cognitivos devem ser pensados de outros conhecimentos, isto é, conhecimentos excluídos da ciência. O que é importante é que os saberes tradicionais
tenem credenciais epistemicos sólidos. Em princípio, não inferiores àquelas dos saberes científicos identificados pelas estratégias descontextualizadas, e que elas são abertas a desenvolvimentos e transformações empiricamente baseados. As credenciais epistêmicas sólidas derivam-se da correta ligação com os dados empíricos relevantes, ou para uma estratégia, ou para saber, não da adoção de certo tipo de estratégia, tais como as estratégias descontextualizadoras. O colonialismo epistêmico incorretamente identificar a redação das estratégias descontextualizadoras como a fonte de credenciais epistêmicos superiores. E certo, há diferenças profundas entre os saberes tradicionais e os saberes identificados pelas estratégias descontextualizadoras. Contudo, as diferenças têm a ver com diferenças das suas formas de conhecimento e das suas situações, não necessariamente das suas credenciais epistêmicas. A interpretação B serve especialmente bem nos contextos das tentativas de fortalecer e recuperar os saberes tradicionais e os modos da vida que os fomentam. Nesses contextos, é importante enfatizar que todos os saberes são situados e que os, identificados pelas estratégias descontextualizadas, situam-se na trajetória dos interesses que incorporam os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado, cuja continuação ameaça de subverter essas tentativas. Embora concorde com Boaventura que fez sentido de descrever os saberes tradicionais como descolonializados, acho que a descrição deles como outros conhecimentos é problemática, porque parece ter conotações relativistas. Contudo, o conhecimento que fez parte dos saberes tradicionais não é relativo a culturas particulares. É verdade que cada saber é situado social, histórica e culturalmente. O conhecimento gerado nele é gerado em investigações que corretamente refletem a caráter, aspectos ou possibilidades dos objetos sendo investigados e as possibilidades que são prováveis de ser realizadas. Ainda que dentro de condições fornecidas numa cultura particular. Mas este fato não implica que o conhecimento, enquanto conhecimento, ao contrário do seu significado, é relativo a essas culturas. A incorporação dos saberes tradicionais dentro do quadro da pesquisa multi-estratégica, interpretação A, serve para evitar essas conotações e para destacar que a ciência, identificada como a tecnociência comercialmente orientada, não tem valor universal. Ela é situada para responder aos interesses que incorporam os valores do progresso tecnológico e capital e do mercado, e não reconhece o papel importante para o conhecimento tradicional. Em todas as deliberações dos problemas
possibilidades e aspirações do mundo da vida atual. E, portanto, não pode ser responsiva aos ideais da abrangência e da inclusividade e equitatividade. E para concluir, quero enfatizar que esta análise que apresentei hoje só pretende mostrar a possibilidade de diálogo entre ciência moderna e saberes tradicionais. Mas eu não discuti como conduzir o diálogo na prática, quais são as condições necessárias. Obviamente, precisa muito mais interação entre os cientistas e os participantes dos nodos da vida tradicionais para efetuar diálogo sucessivo. Eu acho que esta é uma tarefa para a universidade hoje em dia. A universidade pretende ser lugar não só para a obtenção de conhecimento e entendimento, mas de ser lugar para a consideração das possibilidades abertas do mundo agora, as possibilidades para a emancipação das pessoas. E, para essa razão, eu acho que é muito importante de abrir espaços na universidade para este diálogo. Este envolve espaço para pessoas que representam os saberes tradicionais para apresentar, pesquisar e desenvolver o seu conhecimento e também para universidades de criar espaços nas comunidades para participar ativamente com as pessoas. Obviamente, as pessoas nas comunidades não sempre querem participar no diálogo. Esta é uma outra questão, e quando fez sentido de participar neste diálogo. Mas para concluir, eu quero lembrar que em vários trabalhos recentemente, eu mantenho que fez sentido de desenvolver a agenda da pesquisa multi-estratégica em termos dessa questão. Como deve ser considerada a pesquisa científica, o que sob a supervisão de quem, no contexto de quais tipos de organização social e cultural, com quais variações localmente determinadas, com quais prioridades e utilizando quais estratégias, e como ser desenvolvida e administradas as inovações tecnológicas para assegurar que os seus usos fortalecem os direitos e bem-estar de todos em todo lugar, e as condições para a ampla participação numa sociedade democrática. E, ao mesmo tempo, possibilitam que a natureza seja respeitada, que os seus poderes regenerativos não sejam mais solapados e restaurados sempre que possível. Agora, eu quero fazer uma adição para essa questão, para incluir e como deve ser a sua interação com os saberes tradicionais indígenas ser desenvolvida também. Muito obrigado. Orlando. O meu nome é Orlando. E tudo bem, Lacey? Eu gostei bastante da colocação toda, desse diálogo, né? E dessa tentativa de
pensar, de um ponto de vista talvez não ainda prático, como vai se dar esse diálogo, mas pensar o que seria, como se encaixaria esse diálogo dentro de um modelo de interação entre ciências e valores. Mas em algum momento eu fiquei um pouco com dúvida com relação a o diálogo numa sociedade democrática, né? Porque uma sociedade democrática, pelo menos idealmente, ela aceita uma pluralidade de valores. A minha pergunta é, se na sua concepção de sociedade democrática, os valores do mercado são aceitos. Essa é uma primeira questão. Porque, ao meu ver, se do ponto de vista ideal isso talvez seja possível, do ponto de vista prático, os valores do capital e do mercado, eles acabam, na verdade, tendo uma força tão extrema que impedem o diálogo. Então, num diálogo com os saberes tradicionais, haveria o risco, levando em conta não só os valores da justiça social e da participação democrática, mas, digamos, colocássemos juntos os valores do mercado, que esses valores dominassem o diálogo e que não se conseguisse chegar a resultado nenhum. Na verdade, existem muitos exemplos dentro de movimentos sociais, de agricultores, que quando eles passam a dialogar com empresas o que acontece é que se acaba justamente os valores de justiça social e os valores de participação democrática. Então, eu queria entender melhor isso. Bom, uma questão bem feita e ao ponto. Só para começar, eu vou falar mais sobre isso no segundo seminário, mas agora, primeiro, claro, se a gente pensa em termos de tecnociência comercialmente orientada, não é possível. O diálogo simplesmente não é possível, porque tecnociência comercialmente orientada aceita esses pressupostos que são incompatíveis com a posição dos saberes tradicionais. Esse é por um lado. Concordo que hoje eu sou, como eu sei, abre um espaço conceitual para diálogo. Um espaço que reconhece as credenciais epistêmicas dos conhecimentos tradicionais, que eles têm alguma coisa para contribuir para a discussão. Mas, de verdade, é importante que nessa sociedade não podemos excluir do diálogo pessoas que aceitam os valores do mercado. Este é um fato que tem nessas sociedades agora tem muitas pessoas que tiveram essa posição. So, elas fazem parte. O que é importante, primeiro, intelectualmente, e segundo, em termos práticos, mas intelectualmente é importante de enfatizar que nós podemos reconhecer uma certa posição para valores do capital e do mercado sem reconhecer a exclusividade ou a predominância desses valores. Este é importante para mim, porque controle, em certos sentidos, é parte de todas as nossas vidas. E eu acho que eu não posso, pelo menos, imaginar uma sociedade agora sem algum espaço para esses valores. Mas você ponto de os perigos. Eles têm poder
E, por essa razão, eu quero enfatizar a importância de criar, por um lado, ou reconhecer a legitimidade de espaços independentes para os portadores dos saberes tradicionais para dialogar. Eu menciono que para alguns atores o diálogo de saberes é este diálogo dessas pessoas. E Boaventura tem alguma tendência nessa direção. Tá bom, eu não tenho oposição para este tipo de diálogo. E em qualquer tentativa, por exemplo, dentro da universidade, de diálogo, precisa ser, eu acho que a interpretação B é a perspectiva mais importante para este diálogo, porque é contra a noção que capital de mercado tem necessariamente uma centralidade. Mas, então, o diálogo deve deve acontecer em espaços em que essas pessoas que representam os saberes têm controle, ou que eles têm, pelo menos, posições de centralidade. Esta é uma questão prática de criar esses espaços para... eu estou falando só em termos epistêmicos hoje, diálogo de conhecimentos, mas obviamente esses têm implicações práticas também. Neste momento, minha imaginação minha experiência da prática de diálogo não é suficiente para sugerir meios concretos. Mas eu concordo com você. Para mim, eu vou ser muito contente se uma consequência que eu fiz essa tentativa de abrir o espaço conceitual que faz possível o diálogo, e quando pessoas como você e outros tornam-se em prática. Mas obrigado pela questão. Boa tarde. Márcio. Bom, eu ouvi a observação do Orlando e acho que ela é pertinente, mas eu imagino que nós não vivemos numa democracia. Democracia, se for uma democracia, eu quero mudar de lugar, porque nós não vivemos numa democracia. Mas eu acho que essas relações de mercado e produção de alimentos é uma coisa muito complicada, porque, de certa forma, nós estamos dominados pelo grande mercado, pela grande produção, pela produção de escala. Então, fica difícil fazer essa comparação. Eu prefiro ir lá em outra direção, que é o seguinte. De certa forma, a agroecologia ou a agricultura pequena, a agricultura de pequena escala, Orlando sabe bem disso, ele conviveu bem nessa área, né? Ela tem um sucesso, diria, relativo. Eu ainda tenho dúvidas de que ela consiga, falando em termos de Brasil, se ela consiga fazer ou consiga providenciar alimentos para todos, né?
todos os brasileiros. Tá? E não estou falando no mundo, estou falando no Brasil. Então, nós dependemos ainda de muitas importações, nós dependemos ainda de muita produção de commodities que são transformadas em outros tipos de alimento para viver. Mas, de uma forma geral, a agricultura, que eu chamo familiar, né, a pequena agricultura, a agricultura tradicional, essa vive de tradições. A relação de pesquisa tecnológica e produção agrícola está muito ligado à disponibilidade de capital. Então, os pequenos produtores têm menos capital. Então, eles, de certa forma, têm que se adaptar e conseguir construir a sua dinâmica de produção com esses conhecimentos que eles têm. Hoje, de certa forma, nós temos uma grande assistência do Estado. Tínhamos, melhor dizendo, né? Porque de um tempo para cá, o Estado quase que está enxugando essa assistência. Então, a grande preocupação hoje, e agora eu tenho a notícia de que, recentemente, foram instaladas 300 famílias aqui para o lado, no portal do Paranapanema, e o Estado, eu digo o Estado de São Paulo, principalmente, não tomou nenhuma providência de dar uma infraestrutura. E essas pessoas, de certa forma, estão passando até necessidades de alimento no meio do campo, porque as áreas que eles receberam estavam totalmente abandonadas, eram pastos, e eles, para produzirem, eles precisam de estrada, precisam de alguns investimentos para poder ter uma base. Então, a minha preocupação, eu fico um pouco até antes. Eu acho que existe o conhecimento tradicional, ele é praticado, ele é adotado. Eu acho que a agricultura familiar funciona, embora eu pense que, nesse momento, o Brasil vive um momento em que os setores que nós chamamos aí de ruralistas estão querendo terminar com essa possibilidade. Agora, para encerrar minha colocação, quando eu ouço o Boaventura falar de conhecimentos tradicionais, os conhecimentos índios, que você fecha a sua palestra com ele, eu imagino que esse conhecimento tradicional se refira mais aos índios do Pacífico do que os índios brasileiros, que chamamos Brasil, porque os índios são da América, né? Vamos dizer, o que se chama, o que poderia se chamar. Então, eu não sei esse conhecimento tradicional. Os índios que vivem no nosso território, eles não têm o conhecimento tradicional que nós podemos herdar, a não ser o uso de alguns alimentos deles, né, que tinham os índios do Pacífico, como os incas, os maias, que realmente desenvolveram toda uma tecnologia de produção de alimentos com a tecnologia de gerações para gerações. Então, são duas considerações que eu gostaria de ouvir de você. O seguinte: em que momento, quando você fala de políticas públicas, um Estado em que há uma possibilidade real de retrocessos na agricultura, não retrocesso de prática agrícola, mas retrocesso econômico, de voltar às práticas do início do século XXI, vamos dizer assim, e depois o que se espera desse conhecimento tradicional de índios aqui do nosso território, o território que hoje nós chamamos de Brasil. Então, essas considerações, se você puder fazer, senão fica para a terceira, a segundo seminário seu. Para mim, suas reflexões são interessantes, mas estou tendo dificuldade em ver a relação com minhas propostas. Você está falando concretamente a respeito do Brasil, mas eu estou falando em termos sort of mais geral, em termos epistêmicos. Eu sempre acho que suas reflexões são interessantes, mas eu não sei como relacionar com minhas reflexões hoje. Eu prefiro para nessa discussão, em vez de entrar numa outra discussão, de discutir
os assuntos da palestra. Mas, os índios, eu não sei se o conhecimento dos índios tem alguma relevância para os índios em Amazônia, tem relevância para a prática de agricultura em São Paulo ou Rio Grande do Sul, mas os índios no Amazonas são parte do Brasil e as políticas públicas agrícolas e florestais no Brasil incluem os espaços em que essas pessoas funcionam. E este é importante. Eu não estou interessado em propostas públicas que aplica-se de maneira geral para todos os lugares. Estou interessado na multiplicidade e a localidade de propostas. E se a gente está olhando para propostas públicas que aplicam geralmente, então, o problema que Orlando levanta é um problema sem solução. Existe a possibilidade de diálogo só numa situação que reconhece diferenças locais. Boa tarde a todos, meu nome é Marcos. Então, a minha pergunta vai no sentido de entender melhor a delimitação dessa noção de tecnociência comercialmente orientada, né? E uma primeira pergunta é assim, né? Se essa ciência se refere apenas às ciências naturais ou se as ciências humanas também são incluídas, em parte ou totalmente, né, na sua mainstream, nessa categoria de tecnociência comercialmente orientada. Isso acho que se liga a um problema, agora caindo um pouco na situação concreta dos índios aqui no Brasil. Como todo mundo sabe, essas culturas indígenas, né, estão sendo muito ameaçadas, mais do que ameaçadas, né, estão sendo muitas vezes quase que destruídas pelos interesses dos ruralistas, pela construção de barragens, pelos interesses das mineradoras, né? Então, pensando em comunidades indígenas, né, que são fortemente ameaçadas por essas forças, a ideia de que poderia haver um diálogo que, de certa maneira, os ajudasse na mobilização, né, contra essas ameaças, né? Então, a pergunta, e aí eu acho que o que estaria incluído, em princípio, seriam as ciências humanas, né, mais do que as naturais. A minha pergunta é se isso está, digamos, compreendido nessa visão do diálogo dos saberes ou se está fora, se é uma outra dimensão do problema. Well, não sei se eu entendo exatamente a questão, mas é parte da situação histórica de nós, que os saberes tradicionais foram enfraquecidos por causa das ações colonialistas para séculos, e parte deste colonialismo foi uma noção da superioridade do conhecimento científico moderno. E eu quero combater essa
noção da superioridade epistêmica deste conhecimento. Ao mesmo tempo, claro, o diálogo precisa tomar em conta a parte da noção de saber que conhecimento é situado socialmente, historicamente, e coisas assim. So, para o diálogo é necessário de tomar em conta as condições da situação do conhecimento hoje e parte da situação do conhecimento tradicional é esta ameaça que está experienciando todo o tempo, experienciando não só porque a gente está demitindo o conhecimento, mas porque eles estão atacando as pessoas. So, sim, fez parte do diálogo, mas você teve em mente alguma coisa, você parece ter alguma coisa mais profunda em mente aqui ou não? Talvez uma maneira de colocar a questão seria, bom, um diálogo é um pouco assim, quais serão os temas desse diálogo, né? Um pouco, caminhar um pouco para o concreto nesse sentido, né? Se seria um diálogo apenas sobre técnicas de cultivo ou técnicas de uso de plantas medicinais, ou se envolveria outros temas que aí estariam mais próximos das ciências humanas. Sim, agora eu entendo. Na minha concepção de pesquisa multi-estratégica, esta linha estreita entre as ciências naturais e ciências humanas, não é uma linha muito flexível e não muito precisa, porque eu acho que conhecimento sempre está desenvolvido numa situação social, humana, assim adiante. Nós temos... Porque nós temos conhecimento sobre transgênicos resistentes de glifosato, por exemplo. Para mim, nós temos conhecimento deste tipo, mas porque nós temos este conhecimento e não conhecimento de alguma outra coisa, exposto em termos de as condições as condições sociais, econômicas, políticas da pesquisa. Então, se você quer entender por que nós temos certos conhecimentos, não é suficiente de olhar só as questões técnicas, porque do ponto de vista dentro de tecnociência comercialmente orientada, podemos gerar conhecimento sobre transgênicos resistentes de glifosato. Mas, dentro de tecnociência comercialmente orientada, não podemos entender por que nós engajamos nesta investigação. Esta é uma questão. Eu acho que para as ciências e para os saberes tradicionais, a separação entre questões técnicas e questões
humanas, sociais, envolve certo grau de abstração. O diálogo, para mim, envolve todas essas dimensões. O diálogo com a ciência conduzida sobre as estratégias descontextualizadas. Então, não é simplesmente diálogo sobre resultados, mas diálogo sobre prioridades da pesquisa, porque investigamos certas questões e não outras. E essas questões necessariamente envolvem dimensões humanas. Então, eu prefiro contexto de pensar da questão. No modelo de interação entre ciência e valores, Pablo fala de 5 momentos de coisas. De fato, podemos falar em mais, mas no primeiro momento de adoção de estratégia, este é dentro de certa perspectiva. Nós também podemos perguntar por que adota este tipo de estratégia em vez de outra. E esta é uma questão que não pode responder dentro da estratégia própria. Então, eu não quero fazer essas abstrações ou distinções, exceto para razões pragmáticas em certas situações. Vanessa? Oh. Tem mais pergunta? Tá. É uma pergunta barra reflexão, né, sobre a proposta da pesquisa multiestratégica. Meu nome é Vanessa. Eu achei interessante a forma como foi exposto, porque ela fornece alguns subsídios para a gente pensar a própria produção de conhecimento no campo da agroecologia, né? Fiquei pensando até que ponto ela é uma proposta conciliadora ou, de certa forma, até imparcial sobre a forma de se produzir conhecimento, né? Ano passado a gente sediou aqui no Brasil o Congresso Internacional de Agroecologia, é um evento bem tradicional da área e ficou muito perceptível, né, que existe uma vertente muito forte dentro da agroecologia que procura disputar espaço com a ciência moderna, né, em busca de apresentar um outro paradigma de produção agrícola, né, essa vertente conduzida muito por pesquisadores da América do Norte e europeus, e uma outra corrente, uma outra vertente composta por pesquisadores latino-americanos que coloca a questão do saber tradicional como um pilar muito mais importante na produção do conhecimento do que a disputa com a ciência moderna, como se ela até desprezasse a ciência moderna, né? Tivesse um certo desdém pela ciência moderna, porque ela não atende às necessidades do campesinato, né, latino-americano, né? Então, fiquei pensando e pergunto, né, até que ponto o senhor pensou nesse campo de produção do conhecimento para propor uma estratégia de pesquisa que seja multi-estratégica, né, que conceba várias possibilidades dentro da pesquisa e que não seja hermética. Eu acho que, em certo sentido, você fornece a resposta. Porque eu, nesta controvérsia sobre agroecologia, eu
estou ao lado daqueles que enfatizam a importância da participação de todas as pessoas, todos os grupos, e então a variabilidade de local, cultura, de cultura. E então, eu favoreço o ponto de vista que está tentando de criar uma situação em que gente em todos os grupos podem contribuir para o desenvolvimento de conhecimento. Obviamente, o resultado disso é um tipo de mosaico de conhecimento na área e não uma teoria central que todo mundo pode utilizar e aplicar da mesma maneira. Mas não podemos criar este mosaico sem a centralidade de diálogo e a forma o conteúdo do diálogo vai variar muito. E neste contexto, você fala do grupo, principalmente de Europa, que tenta criar uma disciplina de agroecologia que tem teorias centrais que podem ser aplicadas em todo lugar. Eu acho que este é uma... eu acho que eles não sucediam em produzindo este tipo de teoria, mas é contra da ideia que tive interesse na o que eu chamo a agência de toda pessoa, porque para mim o que é o fator constituinte de seres humanos é sua agência, a capacidade de agir em termos de nossos valores e na luz do nosso conhecimento de coisas e assim. E eu estou interessado em propostas que fortalecer a agência de todas as pessoas, mas sem diálogo não pode fazer isso. Assim, é uma boa reflexão. Posso? Pode, sim. Primeiro, uma pergunta para o Marcos. A economia é ciência natural ou ciência humana? Uma ciência humana, uma ciência social, mas normalmente quando tem, né, como aqui na nossa faculdade, na FFLS, né, ciências sociais, a economia tem um lugar separado, né? Eu acho curioso. Mas certamente que não é uma ciência natural. É uma ciência humana. Ciência humana, sim. Então, e tem uma abordagem descontextualizada, não é? Descontextualizada. Como é que você calcula o PIB? O PIB desconsidera tudo que é externalidade, né? Tudo que eles destruíram economicamente não entra no conta, né? Porque se entrar na conta, os PIBs ficam negativos. Tá certo? Então é uma ciência descontextualizada. Eu não entendi a sua pergunta. Aqui, a crítica, quando se faz uma crítica à teoria, não é? A tecnociência comercialmente orientada, é uma crítica direta à economia. Não é? Eu acho que o Lacey é muito moderado nas críticas. Eu acho que tem que ter uma alternativa. E uma alternativa significa não ao capital e ao mercado. Tem que fazer o diálogo sob outra perspectiva. Não? Uma perspectiva mais incisiva. Tá certo? Então, acho que é isso. Quer dizer... Não é? O tempo todo, quando se fala de tecnociência comercialmente orientada, está subjacente uma crítica à economia. Não é? É que eu acho que as ciências humanas, e aí, inclusive a O economia... Lacey põe em diálogo. Eu acho que tem que pensar o tempo todo. Esse diálogo, eu acho que aqui, a proposta do diálogo, faltou as alternativas.
Não é? Alternativa significa economia, agricultura local, orgânica, etc., contra o mercado. Não é? Pronto, agora nós estabelecemos um patamar de diálogo. Tá certo? É esse. Não é? Porque senão não tem, né? Não estão interessados em diálogo, né? Então, eu acho que é isso. Todas as ciências naturais ou humanas, atualmente, todas elas trabalham com o grande experimento. Não é? Estão todas baseadas na estatística, todas trabalham, tomam decisões com base em uma enorme incerteza. Não é? Todas elas têm consequências absolutamente deletérias que todo mundo faz questão de não levar em consideração, como se tudo estivesse muito bem. Não é? Tá certo? Em todos os níveis, política, etc. Não é? A gente poderia falar da política, por exemplo. Não é? A ciência política, não é? Num país em que está sendo destruída a democracia e a própria possibilidade de qualquer política. Então, acho que é essa questão, e eu acho que diálogo, sim, mas sempre forçosamente com as alternativas e os direitos e as credenciais das alternativas, porque senão não acontece o diálogo e também não há nenhuma maneira de forçar essa coisa. Né? Participei já de audiência pública, né, no Supremo, no Tribunal, né, em Brasília, né, e as empresas tratam a coisa de uma maneira vergonhosa, uma vergonha, é uma coisa assim vergonhosa o que acontece ali, como as empresas agem para destruir qualquer possibilidade de diálogo, não estão interessadas em prestar minimamente qualquer informação, em prestar qualquer esclarecimento, estão simplesmente sempre preocupadas em destruir, não é, a possibilidade de diálogo em nome da ciência, de que os outros não sabem nada porque o que sabe é a ciência, etc. Não é? Quer dizer, essa postura daqui, não é? A ciência exclui todos os demais saberes e conhecimentos, não é? Sendo que, se a gente for analisar a natureza do próprio conhecimento científico, vai ver que o próprio conhecimento científico sabe muito menos daquilo que sabe, efetivamente. A única coisa, há certa ambiguidade no seu comentário contra o mercado. Este pode significar nenhum mercado, ou pode significar que os valores do mercado não têm prioridade, outros valores são mais importantes. Nenhum mercado global, só mercados locais. Por exemplo, uma alternativa, né? Economia local, distribuição local, organização, mudar completamente a organização. E nenhum mercado global. Sinto muito as pessoas que se acostumem a não ter mais esse hábito de consumo de comer abacaxi o ano inteiro. Abacaxi não dá o ano inteiro. Laranja não dá o ano inteiro. E assim por diante. Tá certo? Porque inconscientemente nós, com isso, podemos falar contra o mercado global, etc., etc., mas se eu quero ter a fruta o tempo todo na minha mesa, estou favorecendo o mercado global. Não é? Então, o problema, mesmo as gentes que falam de soberania alimentar, mesmo, eles reconhecem a necessidade de mercados os mais locais possível, mas de fato o mundo, mais de meio do mundo agora mora em cidades. E a agricultura precisa produzir para todo mundo. E claro, obviamente, seus exemplos,
concordo, mas várias. A gente, eu moro perto de Nova York. No inverno, precisamos comprar comida. So, precisa algum tipo de mercado. Não, a questão para mim não é pró e contra o mercado, mas de como subordinar o mercado para os valores mais importantes e os interesses mais importantes. Este não é um ponto trivial ou demagógico. Este, para mim, é o tipo de coisa que deve ser acontecendo dentro da universidade em programas de economia, de refletir seriamente, teoricamente, sobre alternativas. E eu tenho interesse em alternativas que abrem a possibilidade para todo mundo de viver em maneiras de que sua agência pode ser desenvolvida. E este vai envolver, ultimamente, mudanças economicamente, em economia, na política, na produção de comida, de produção de energia, em comunicações, em transporte, em muitas coisas. O problema é, sob o sistema dominado por capital e mercado, não tem reflexões, não tem espaços para reflexões e desenvolvimentos de teorias alternativas. E neste aspecto estou completamente de acordo com você. Márcia. Oi, professor. Meu nome é Márcia. Professor Lacey, muito obrigada pela fala. Fiquei muito contente de poder estar aqui e ver essa nova fase, né, dessa aproximação da pesquisa multiestratégica, agora com os conhecimentos tradicionais, que a parte de agroecologia a gente já tinha escutado em outras oportunidades, inclusive já utilizado nas nossas reflexões, né? Mas eu concordo um pouco, parece que foi um tom meio geral de dos levantamentos dos colegas, que eu entendo como uma questão que eu vou colocar agora, que é onde ficaria nesse local da pesquisa multiestratégica os valores, de novo. Como se fosse essa primeira etapa do trabalho do senhor, que foram os valores subjacentes às próprias estratégias de pesquisa e aos próprios conhecimentos, ou saberes, como retomar isso. Porque se no campo da agroecologia, eu acho que já tem vários valores em disputa, que às vezes não são compatibilizáveis facilmente em estratégias plurais de pesquisa e de plantio e de cultivo e de prática, eu acho que quando se adentra o campo dos saberes tradicionais indígenas e a questão que você coloca do bem viver, do bom viver, isso fica mais complicado ainda. Deixa eu tentar deixar um pouco mais concreto isso, né? E aí, também fazendo uma observação sobre a colocação do Márcio, quando se fala do bem viver, por exemplo, são dos povos andino-amazônicos, né? Indígenas andino-amazônicos. Tá? Falando dessa matriz que vem daí, e que vem do Brasil, sim, do Brasil, do Equador, da Bolívia, do Peru, do passado e no presente, porque esses indígenas continuam ali, vivos, produzindo saberes, conhecimentos e resistindo. Né? Bom, e eles resistem ao quê? Resistem a modelos de alimentação, massificação e cultivo, a modelo de uso da água, do solo, a visão que a gente tem de maneira geral, e aí entra a parte das cosmovisões, da natureza como um ente que não tem direitos, não tem alma, não tem vou ficar com direito, né? Com a palavra direito. E isso é muito forte. O princípio do bem viver, que é conhecido como um princípio, antes de ser uma estratégia de pesquisa ou um saber, ele é um princípio ético, moral, de vida. E ele não é negociável em muitos pontos, principalmente nesse de que a montanha, não pode ter mineração de uma montanha
porque essa montanha é considerada um ente sagrado. Então, como pensar, retomando, como retomar, pensar numa possibilidade, que eu acho que é possível, talvez, de, sim, ainda assim, de incorporar esse princípio em estratégias de pesquisas diferentes, inclusive diálogo entre saberes tradicionais e saberes científicos, como você colocou no final, mas não é tão simples, não é nada, não é simples. E aí eu retomo o que os colegas falaram, o que o Orlando falou, porque antes de estratégias e antes de conhecimentos e de saberes, existem os valores, que podem ser capitalistas, colonialistas, eurocêntricos, machistas e patriarcais, e eles vão estar nas estratégias de pesquisa e nos modelos de pesquisa que afetam diretamente essas populações que trabalham com o princípio do bem viver. Então, como pergunta, mais do que como reflexão, seria pensar junto mesmo, nessa construção, de como pensar nesse imbróglio que não é simples, que antes de estratégias e antes de conhecimentos, como o senhor sabe bem, tem os valores. Nesse sentido do bem viver, está em conflito no neoextrativismo, no capitalismo da América Latina. E nas questões de pesquisa e de apropriação dos recursos, tem um conflito muito grande envolvido. Bom, uma reflexão interessante. E concordo com você. É complicado. E antes do começo do diálogo, não podemos definir as soluções. Mas não é só que para esses indígenas que a montanha é sagrada. Para os capitalistas, o lucro é sagrado. I mean, em todo lugar, nós temos situações aparentemente não abertas para diálogo. E este é parte da nossa situação no mundo. E nessa situação, tradicionalmente, quando existem conflitos ou desacordos deste tipo, a resolução é feita por meio de poder, pelo uso de violência. E eu reconheço 5 séculos de imperialismo neste continente, que em 5 séculos foram criadas situações muito problemáticas, muito horríveis, e não podemos resolver essas situações rapidamente. Então, mais uma vez, eu quero dizer, eu não pretendo de ser um portador de soluções. Eu pretendo só de oferecer uma maneira de refletir, um quadro dentro de quais diálogo é uma possibilidade. Se foi verdade que a ciência moderna tem credenciais epistêmicos superiores, não pode ser diálogo sobre essa questão de conhecimento. Pode ser, talvez, sobre outras questões, mas nesta situação, sobre esta hipótese, não pode recriar ou defender uma situação em que o conhecimento dos indígenas está valorizado, que é inferior. Precisamos um espaço cognitivo, um espaço epistemológico para a discussão
dessas questões. Mas entendo perfeitamente que a discussão epistemológica não é suficiente para a resolução dos problemas. Mas, felizmente, nós filósofos não têm muito poder. Nós só podemos falar sobre condições necessárias, nunca suficientes. Feito? Tá bom.